Só um segundo, por favor. Bom, enquanto a gente está entrando pelo site oficial, ver se está tudo certinho, se está tudo funcionando. Eu vou começando a apresentar as pessoas que participaram comigo. Vocês já me conhecem, sou Ulisses Maia, candidato a prefeito aqui por Indaiatuba, sou economista, tenho 33 anos e vai ser um prazer conversar um pouquinho mais com vocês sobre o que a gente está participando aqui no nosso, sobre o que a gente tem planejado para a cidade de Indaiatuba. Então vamos começar pela ordem que está no nosso material. O nosso professor, um dos nossos 4 professores que estão na nossa chapa, é o Felipe Maropo. Seja bem-vindo, Felipe Maropo, candidato a vereador. Acho que ele caiu. Tá aí, Felipe? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Maravilha. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde às companheiras e companheiros da sala, às pessoas que nos acompanham, os internautas. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa reta final aí, faltando apenas um dia para esse processo eleitoral, que, na minha opinião, vai ser um processo eleitoral bastante importante para o município de Indaiatuba, porque é um momento aí que nós temos de romper com um ciclo. E eu espero que amanhã a gente tenha isso consolidado com Ulisses Maia, 50, prefeito eleito, e Felipe Maropo, 50, 123, eleito vereador por Indaiatuba, para poder fazer um mandato de lutas aqui no nosso município. Um mandato que vai ser uma trincheira em defesa da educação, em defesa da saúde, em defesa dos serviços públicos e do funcionalismo. Então, é uma honra estar com vocês e quero desde já desejar aqui que a gente tenha um excelente debate, uma excelente discussão com o nosso plano de governo. Legal, obrigado, Felipe. Seguindo o próximo passo, é a professora Érica Nadi, professora da Rede Pública Municipal. E vai ser uma honra ter você aqui, Érica, por favor. Obrigada. Aqui é a Érica, professora da Rede Municipal de Indaiatuba. Estou candidata a vereadora. Agradeço aos meus colegas aí, companheiros que estiveram com a gente aí nesses dias de luta, que foi bem difícil e puxado. E estamos aí, através... nossa defesa é com relação à educação, com relação às mulheres, à comunidade LGBTQI+, e nós temos muitas propostas aí para a cidade. Então, estamos juntos. Nossa, não estou te ouvindo, Ulisses. Desculpa. É um prazer ter você aqui. Não estava te ouvindo. É um prazer ter você aqui, um prazer ter as mulheres nas nossas trincheiras, né, com a gente, levando um pouco de esperança para os indaiatubanos e essa palavra de progresso, realmente. O próximo, a pessoa que a gente vai apresentar é o professor Daniel Antonieto, professor da Rede Pública Estadual também. Prazer, Daniel. Seja bem-vindo. Prazer. Agradeço aí todo mundo pelo convite, agradeço estar presente, agradeço aí a galera que está aqui comigo na sala. E vamos aí, né? Reta final, não tem muito o que fazer a não ser esperar. O que a gente podia ter feito é até hoje. O dia não acabou ainda. Vamos que vamos, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer ainda pela cidade. E a última, mas não menos importante, é a nossa companheira que acabou de não conseguir logar aqui, deslogou, que era a Maroca. Essa coisa de internet é um negócio, né? Bom, assim que ela retomar o contato, eu coloco ela ao vivo com a gente para participar também. A gente tinha combinado aqui internamente, pessoas que estão assistindo, que a gente vai fazer uma pequena apresentação de cada um, né? Quem que é, o que faz,
por que que entrou por que que se lançou como candidato e o que que pode fazer pelo município. Então, Felipe, seguindo a mesma ordem, se você quiser se apresentar de novo, falar por que que você está na política, por que que você está no PSOL, e pelo menos para dar uma ideia para as pessoas, por favor. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Beleza, maravilha. Bom, bem, pessoal, eu sou Felipe Maropo, tenho 28 anos, sou professor da rede pública estadual e também, atualmente, ocupo um cargo de diretor estadual da PUESP, sou atuante aí da luta sindical, estou no partido desde 2010, ou seja, desde o meu terceiro ano do ensino médio, né, eu já era um militante do PSOL e já participei de alguns processos eleitorais. Em 2012, tive a oportunidade de participar do processo como candidato a vereador. Na época, nós conseguimos 198 votos. Em 2014, tive a oportunidade de disputar o processo como candidato a deputado federal pelo PSOL. Naquele momento, nós obtivemos 529 votos. Em 2016, o PSOL não participou do processo eleitoral em Indaiatuba. Em 2018, tive mais uma vez a honra de ser candidato a deputado federal. Conseguimos aí 1.215 votos. E agora, em 2020, mais uma vez me coloco à disposição do partido como candidato a vereador aqui pelo município. Um mandato que vai ser muito importante, porque a gente sabe que a nossa Câmara Municipal ela carece de uma atuação combativa, a nossa Câmara Municipal ela carece de figuras públicas, de vereadores e vereadoras que vão efetivamente fazer uma trincheira de lutas, né? A Polícia Federal tem que parar de ficar vindo aqui em Indaiatuba para buscar dinheiro em sacola, para ficar investigando coisas aqui, né? Isso significa, então, que a gente precisa ter uma Câmara Municipal muito mais atuante, muito mais fiscalizadora. É para isso que eu quero ser vereador aqui do nosso município, para poder defender os serviços públicos de qualidade, defender o funcionalismo e fazer o papel fiscalizador que é extremamente importante e que hoje falta na nossa cidade. É isso. Obrigado, Felipe. Maroca, a gente já fez pelo menos um bem-vindo aqui. Seja bem-vinda, companheira Maroca. É um prazer ter você aqui de novo. E depois, se você quiser fazer uma breve apresentaçãozinha de você, seja bem-vinda. Oi? Bom, pessoal, boa tarde. Como sempre na internet tem problema. Bom, eu sou a Maroca, é a primeira vez que eu estou me candidatando. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. E estou me candidatando a cargo de vereadora, né? E eu sou a única que não sou professora, né? Eu sou aluna, né? E para mim é uma honra, né? Estar nessa batalha aí contra o retrocesso, esse governo que está aí. Vamos com tudo, né? E eu sou mulher, sou mãe, sou avó, sou negra, sou preta, né? Negra, sou preta, e para mim é uma honra estar nessa trincheira aí, ajudando os companheiros e a conseguir uma cadeira na Câmara para a gente lutar contra todo esse, como já falei, né, esse retrocesso aí. As coisas de 200 anos atrás estão tudo voltando para hoje, né? É o preconceito, é a discriminação, é o racismo. Isso aí é tão nojento que a minha revolta foi essa, de me candidatar. Porque a gente não pode sair por aí fazendo outras coisas, e sim levando a sua consciência e as suas propostas, como a do
do nosso partido é a melhor que eu acho. E aí a gente estamos aí. Legal, Maroca. Obrigado aí. Obrigado pela fala inicial. Professora Érica, quer tomar a palavra? Já fale algumas coisas do projeto, é isso? Não, se apresenta, faz essa pequena apresentação de 3 minutos e depois a gente entra nos projetos. Tá, ok. Gente, boa tarde, meu nome é Érica Nadi, sou professora da Rede Municipal de Indaiatuba, estou aqui para defender as mulheres, sobretudo as mulheres periféricas que moram na cidade, que têm as suas dificuldades, né? Eu tenho muita preocupação com relação às mulheres estarem fora da Câmara, porque nós só temos uma representante na cidade, e que nem dá para contar como representante, né? Porque a gente não conhece projetos que tenham sido feitos na cidade. Então, nós precisamos de mais mulheres na política, mais mulheres participando dos conselhos, mulheres dentro da Câmara de Vereadores, para que nós possamos mudar a nossa realidade, né? Principalmente a realidade da mulher periférica de Indaiatuba, e a realidade dos jovens também, né? Os jovens precisam de oportunidade, a comunidade LGBTQI também precisa. Então, a minha ideia de entrar como vereadora é justamente tentar fazer uma diferença aí no cenário que a gente se encontra no momento. Então, meu papel é de lutar pelas causas de todos. Legal, Érica. Obrigado. Daniel? E aí, pessoal, então eu resolvi entrar, eu sou professor, né, de História e Sociologia na escola pública estadual, na rede pública estadual, melhor. Milito há pouco tempo, acho que trabalho nas questões sindicais, mesmo porque eu até 2007 eu achava que o sindicato me representava, e depois eu achei que não me representava mais. Aí em 2008 eu saí do sindicato, aí depois em 2010, se eu não me engano, enfim, eu não me lembro a data exata, eu voltei no ano exato. Eu voltei já fazendo oposição para para a atual gestão do sindicato, que eu acho que ele é um pouco mais, ele é muito burocratizado. Ele é muito burocratizado e pouco eficiente. E aí eu comecei a participar mais ativamente das políticas, principalmente que em 2015 houve aquelas as manifestações dos alunos, eles me chamaram para ir com eles, eu ajudei eles em alguns eventos. Então, assim, foi aí que eu comecei de uma forma mais ativa. Mas, assim, e o partido, o pessoal que me acolheu, né? Que me acolheu como naquele momento que eu estava mais precisando, que foi 2015. Enfim, a partir daí eu comecei a lutar mais, entendeu? Eu comecei a me engajar mais nas questões políticas mais estaduais, mas também municipais. Assim, eu vejo coisas na cidade de Indaiatuba que eu sou totalmente, fico horrorizado. Mas assim, é aquele negócio. Eu acho que tudo tem que começar de baixo. Acho que a fiscalização, né, do poder legislativo sobre o executivo, ele é fundamental para começar a ver algumas mudanças. Nenhuma mudança vem de forma mais radical, as mudanças vêm de forma mais gradual, mas a gente tem que fazer uma oposição um pouco mais, uma verdadeira oposição, né, pensando sempre na população indaiatubana, e eu penso isso. Obrigado, Daniel. E vocês já sabem, né, que a gente tá até que, como chapa majoritária, a gente está até aparecendo mais nas redes sociais, nas mídias, nas entrevistas, mas eu faço isso com todo orgulho de representar o pessoal e a chapa dos nossos 4 companheiros aqui do lado, né, 3 professores, e a Maroca, que é trabalhadora terceirizada dos Correios, e é uma honra para mim estar representando a cabeça de chapa.
E eu sou economista, tenho 33 anos e a minha luta começou mais seriamente em 2017, quando eu entrei no PSOL. E eu sempre tinha esse sentido de movimentação de pessoas e aglutinação, e eu percebi que era hora de tentar fazer uma mudança real na sociedade. E a partir dessa mudança real, a gente começou a implementar, entender um pouquinho sobre o que se baseia a nossa sociedade e como que a gente poderia alterá-la, né? Melhorar ela para os cidadãos indaiatubanos e da nossa região, RMC, que a gente tem trabalhado com bastante afinco com outras cidades, para também ter algumas soluções que são regionais, né? Acabam sendo soluções regionais. E a gente traz isso, né? Conseguiu consolidar, entendo eu, até quando eu comparo com outros programas de governo que tem aqui na cidade, eu acho que a gente conseguiu consolidar bastante o que a gente pretende para a cidade, né? A gente tem ideias claras, ideias coesas, coerentes com o que a cidade exige, né? São 250 mil pessoas, e uma complexidade enorme, né? O faturamento, a despesa anual é em torno de 1 bilhão e 200, né? A receita também é 1 bilhão e 300. E a gente tem toda essa receita, todos esses gastos, e precisa colocar alguém que saiba administrar realmente o dinheiro que entra para a cidade, que sai, como sai, com transparência. E aí, para a gente já entrar nessa ideia de proposta, de como que a gente conseguiria alterar a realidade indaiatubana, né? Eu acho que, Daniel, se você quiser começar falando um pouquinho sobre o que a gente entende sobre as transparências em si, né? No primeiro eixo do programa, a gente coloca sobre a Indaiatuba do futuro. E a Indaiatuba que a gente quer é uma Indaiatuba que tenha transparência para o seu cidadão. Quer comentar um pouco sobre isso, Daniel? Eu penso que quando a gente pensa em Indaiatuba para o futuro, né, no caso, essa questão da transparência ela é fundamental, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes dentro do nosso programa, porque ela vai trazer a população de Indaiatuba para dentro da discussão política. Né? Não só os representantes vão deixar de ser apenas representantes para se unir à população e entender melhor o que a demanda dessa população. Por exemplo, quando a gente pensa uma das coisas que a gente mais colocou lá é a questão dos congressos, né, do Congresso da Cidade. O Congresso da Cidade eu acho que é uma das coisas mais fantásticas, porque nela você vai ter um espaço onde aquelas pessoas que estiverem interessadas vão poder participar da elaboração do plano diretor ou de propostas de políticas públicas, e aí esse público, esses técnicos, né, lá vai ter os técnicos, vão ter a população, vão ter ao pessoal do governo, né, pelo menos é assim que a gente planeja, e colocar toda essa galera para debater, para pensar em como Indaiatuba pode melhorar em todos os segmentos, tanto na educação, quanto na saúde, quanto educação, saúde, até combate à corrupção. Então, todos esses sistemas, né, que eu penso que seria fundamental, a questão da inclusão, mesmo da questão da inclusão de pessoas deficientes, né, de pessoas com deficiência melhor, ou na inclusão social, no caso, pessoas mais pobres, mais humildes, ou mesmo em miséria, no caso também de mulheres, né, então, assim, eu acho que essas pautas, né, são importantes, e dentro dessa perspectiva de participação popular, elas acabam se tornando muito mais fortes, fortalecidas. Inclusive, né, os conselhos que já existem hoje, a gente vai dar mais autonomia e poder deliberativo para esses conselhos. Por quê? A gente entende que esses conselhos eles são importantes, de vez de ser só consultivo, vou fazer tal coisa, o cara fala, beleza, não, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Então, isso para a gente não é muito viável. Então, quando você pega nesse poder e torna ele deliberativo, quer dizer que ele pode vetar algumas coisas, ele pode aprovar. Então você dá mais poder para esse poder consultivo aí, no caso, na administração do executivo.
Legal, Dani. E é interessante que quando a gente fala com relação à transparência, porque basicamente, né, a gente sempre ouve falar que o custo da democracia é a vigilância constante. E realmente a gente precisa de uma vigilância constante, até pelos números que a gente tem na cidade, e é importante a gente pensar em algumas metodologias de classificação de risco, né? Então, dentro do nosso programa, a gente fala um pouquinho relacionado ao compliance, que a gente precisa ter um setor de compliance muito seguro, né? Que esteja realmente dedicado em achar as arestas possíveis para combater a corrupção, encontre essas arestas, denuncie para a gente uma ouvidoria que seja realmente coerente, uma gestão de risco, né? Dentro de todas as nossas atitudes dentro da cidade, a gente precisa ter muito certinho quais são os riscos de fazer as atividades que a gente fizer. E, por exemplo, só para dar uma ideia de como que funciona hoje, quando a gente vai fazer fomos fazer o plano de governo, a gente entrou em cada item do TCE que o município informava, e lá é muito oculto, né? Tem muitas macro classificações e aí você não consegue entender para onde que realmente vai o dinheiro. E o que o Daniel falou é muito importante, essa participação popular. Érica, vamos pular um pouco para você. Você, dentro das suas pautas, né, você fala muito sobre a questão das mulheres, né? O que a gente, dentro do programa de governo, o que a gente colocou de proposta? Conta um pouquinho mais para todo mundo conhecer um pouco mais do que a Érica vai defender e do que o pessoal 50 defenderá também. Então, dentro das pautas femininas, nós temos a questão do tempo de aumentar como que eu vou te dizer? Na realidade é o seguinte, a gente pensa que as políticas públicas elas têm que estar ligadas diretamente com direitos humanos. Dentro desses direitos, nós temos os direitos das mulheres, né? E a nossa proposta seria relacionada ao SUS, com relação à saúde das mulheres, porque nós temos uma fila imensa, inclusive para fazer exames de mamografia. Então, a gente tem que ter um fortalecimento do SUS relacionado à saúde da mulher. Nós temos também a proposta de ampliar a licença maternidade, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque por uma necessidade mesmo dessa mulher de passar por todo esse processo, né? A questão do mercado de trabalho para as mulheres de Indaiatuba também precisa ser repensada, tanto para as pequenas comerciantes, para as pequenas produtoras, quanto para as trabalhadoras da cidade. Então, tem que repensar a política pública e a questão do trabalho, empregabilidade para a mulher. Nós temos a questão da casa de acolhimento, em caso de violência. Então, é necessário, porque há mulheres que não conseguem voltar para casa, sofrem a violência, e aí ela não tem para onde ir, ou não tem um parente na cidade, ela precisa ter um lugar onde ela possa estar segura com os seus filhos para recomeçar a sua vida. E a gente tem a questão da delegacia da mulher, que não fica aberta 24 horas, e isso é um outro problema que nós temos na cidade, porque a violência ela não tem hora para acontecer, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com essa questão também do feminicídio, né? Embora em Indaiatuba os números, a gente quase não tem números muito altos, mas na região, no entorno de Indaiatuba, nós temos números alarmantes em relação ao feminicídio. Então, não que aqui não aconteça, né? Provavelmente a gente tem um ou outro caso que acontece, mas a violência ela vai caminhando para isso, né? É um processo que vai indo até esse momento. Então, nós precisamos da participação de mulheres na política justamente para que tenham mulheres que pensem sobre as questões femininas dentro do nosso programa. Eu acho que o nosso programa é o melhor que tem nesse sentido, né, de acolher as mulheres da cidade. Então, eu acredito que o PSOL é a melhor opção nesse momento. Nosso programa, nesse sentido, ele é muito bom. Quer Legal. complementar, Maroca? Você já falou tudo, né? Porque a sua pauta é a minha, né? Mas quero acrescentar também o incentivo, né,
no nosso governo, nosso programa de governo, para as pessoas de maior idade, no caso, olha lá. Eita, Pode falar, Maroca, a gente está te ouvindo. Pode falar, Só está ouvindo, a gente está te ouvindo. caiu tudo aqui, está caindo tudo aqui. continua falando, pode ficar tranquilo. Travou só a imagem, Então, Maroca. Pode está ficar rodando, tranquilo. eu não estou vendo nada. Pode falar. Não, Nada, mas a gente pode tá ir te falando. ouvindo. Pode ir falando que a gente está ouvindo. Bom, já que a Maroca está com um probleminha, acho que a única coisa que eu comentaria relacionado a essa pauta é um objetivo que a gente tem que a gente colocou no nosso programa de governo, que é uma questão de tentar trazer o parto humanizado a um patamar que a gente entenda que seja mais, pelo menos baseado no que a OMS designa, né? Que são 15% dos partos humanizados, que acaba garantindo que as pessoas consigam, as pessoas têm menos chance as mulheres têm menos chances de ter problemas referentes às cesarianas e também com relação a bebês prematuros. Então é um outro item bem importante. No próximo item, eu queria pedir para o Felipe falar um pouquinho, porque a gente considera, dentro do nosso programa, até quando você compara com os outros, a gente não coloca a culpa no funcionalismo público. E a gente vê em todos os outros programas de governo uma questão mais estrutural referente a isso. Eles colocam que o Estado sempre tem que gastar menos, como se fosse, na verdade, uma empresa, né, que tem que ter lucro, reduzir custo e ter lucro. Felipe, conta pra gente um pouquinho, dentro do nosso programa de governo, você está mutado, só por desencargo de consciência, o que a gente colocou para funcionalismo público e como que o funcionalismo público encaixa dentro de mais ou menos todas aquelas tarefas que a gente coloca no nosso programa de governo. Maravilha. Bom, primeiro eu acho que é legal, interessante, importante para quem nos acompanha, e que queira acessar o nosso programa, o conteúdo inteiro, conhecer mais das candidaturas, eu gostaria de só frisar aqui o nosso site, que é o www.indaiatubacompartilhada.com.br, onde você consegue acessar o programa de governo completo. E também retomar aqui com o pessoal, porque nós dividimos o nosso programa de governo em 5 eixos, né? Indaiatuba do futuro, Indaiatuba da ciência, Indaiatuba do desenvolvimento, Indaiatuba, me ajudem aí, galera, Indaiatuba do futuro, Indaiatuba da ciência, Indaiatuba do desenvolvimento, Indaiatuba da liberdade e Indaiatuba dos direitos. Então, esses 5 eixos. E tá tudo setorizado. Então, todos os assuntos, eles estão encaixados aí nesses eixos, e esses eixos eles vão dialogando. Bom, quando a gente pensa a questão do servidor público e do funcionalismo público, a gente primeiro precisa entender que, a nível federal, existe uma tentativa, não só uma tentativa, existe um ataque brutal ao servidor público, aos serviços públicos. E o que significa esse ataque? Cortes, como o Ulisses bem falou, em outros programas de governo, o que a gente percebe, o que a gente vê e lê, é que existe uma tentativa e um reforço sempre de dizer assim, ó, nós vamos enxugar a máquina pública. Nós vamos enxugar a máquina pública. E aí, a gente precisa pensar e entender melhor essas questões, porque, como muitas pessoas falam, né, a questão do Brasil, dos impostos e tudo mais, eu acho que o problema no Brasil nem é a questão da quantidade de impostos, porque existem outros países que cobram muito mais impostos que o Brasil. Eu acho que o grande problema do Brasil hoje, e isso desemboca, digamos assim, nas cidades, é a questão da qualidade dos serviços. Então, assim, a gente precisa garantir que esses impostos sejam efetivamente direcionados para aquilo que precisa ser e para que a população, o cidadão, o contribuinte, no final, receba um serviço público de qualidade. Então, eu acho que primeiro é desvendar um pouco essa ideia da questão da máquina pública, que tem que ser eficiente, sim,
e que tem que ter recurso. Não adianta querer que o SUS funcione se você não investe no SUS, se você privatiza o SUS, se você terceiriza uma parte do SUS. Quando a gente vem para a questão municipal, e é uma coisa bastante interessante, porque nós sabemos que hoje em Indaiatuba tem mais de 400 milhões de reais em caixa, e vale lembrar aqui que nenhum candidato, com exceção do nosso candidato Ulisses Maia, candidato a prefeito com o número 50, foi o único que assumiu o compromisso da meta 17, que para nós professores, para nós educadores, isso é muito importante. Foi o único. Todos os demais pularam fora, explanaram, não assumiram esse compromisso. Indaiatuba hoje tem um caixa, só que quando a gente olha para esse caixa e a gente olha para o serviço público em Indaiatuba, o servidor público, o nosso servidor público ele não é valorizado. E eu digo isso porque quando você compara os salários do servidor em Indaiatuba com os salários de servidores de Campinas, por exemplo, ou mesmo de Jundiaí, a gente vê que é muito desproporcional. E lógico que talvez algumas pessoas vão falar, mas vocês têm que ver o tamanho da cidade e tudo mais. Gente, o cartão Cesta é de R$240. É um dos cartões mais baixos da região. Montemor paga mais. Então, se a gente tem que fazer comparativos com as cidades, né, então vamos fazer o comparativo. Mas essa conversa de que a cidade não teria condições de bancar essas questões que são fundamentais, isso é uma balela. Até porque a gente também sabe que o servidor público, ele é o responsável por fazer essa roda girar dentro da cidade. O servidor público ele é muito importante para o município porque ele é responsável por fazer os serviços básicos funcionarem. E assim, dizer que valoriza servidor e dá tapinha nas costas, a gente está cansado disso. Valorização, ela tem que começar a ser em dinheiro, o servidor precisa ter dinheiro, ele precisa ganhar dinheiro. Então, essa valorização ela precisa vir no bolso, com uma política pública discutida, com transparência, discutida com a categoria, discutida com o sindicato, né, para pensar e chegar num consenso que seja bom para todo mundo, né, e que garanta essa política, né, garantir uma política aí para sempre estar revisando, fazendo os reajustes necessários e sempre dialogando com a nossa categoria dos servidores. Então, a gente precisa, né, fazer isso, olhar para o serviço público, olhar para os servidores com essa ideia de que nós não estamos gastando, nós estamos investindo. E eu acho que o nosso programa, o grande diferencial do nosso programa é que a gente marca posição com relação a algumas preocupações, né? Por exemplo, a questão do debate aí do SAI, né? A nível nacional a gente sabe que existe aí privatizações, inúmeras cidades aí privatizando serviço de água e esgoto, e no nosso programa a gente marca a posição dizendo que nós somos contrários e que nós não vamos privatizar essa empresa pública que para nós é extremamente importante e que para a população é muito importante. Então, eu acho que o grande diferencial do nosso programa, Ulisses, é porque efetivamente o pessoal ele assume um compromisso com a população trabalhadora, ele assume um compromisso com as pessoas de defesa da vida, de defesa dos serviços públicos de qualidade para a população. É até legal a gente falar disso, terminar com isso, porque é muito importante. Uma das coisas que mais foi batida nas perguntas, quando a gente encontrava os comerciantes, os trabalhadores, eles perguntavam, tá, mas e com relação ao emprego, o que vai fazer com relação à pandemia, quais são as propostas que vocês terão para a cidade, né? Um comentário da Edivalda aí sobre o Daniel e o Felipe, assim fica complicado, Daniel e Felipe candidatos, conheço e confio nos dois, isso é bom demais. Uma das coisas que mais perguntaram é como que a gente vai fazer para sair da pandemia. E aí eu vou tomar a liberdade de responder essa, porque é o que está na cabeça de todo mundo, como que a gente vai fazer para sair dessa pandemia mais forte, né, mais coerente, com uma prefeitura que realmente fale, né, hoje a prefeitura fala grosso com quem paga imposto e fala fino com quem tem dinheiro. A gente precisa inverter essa lógica, e o comerciante, que foi quem mais sofreu, os trabalhadores que perderam seus empregos, tiveram redução de salário,
a gente tem que ter uma prefeitura que estão do lado deles, né? Então, uma prefeitura que, minimamente, apresente um plano de retomada da economia, apresente um subsídio mínimo, né, um desconto, uma isenção na conta d'água, que está 100% na gestão da prefeitura. Então, as pessoas que foram demitidas, os negócios que ficaram parados, deveriam ter recebido essa isenção naquele determinado momento da pandemia, onde que era para todo mundo fechar, e se chegar novas ondas, a gente vai ter essa postura, né, de, no mínimo, garantir a tranquilidade da isenção da água. E com relação aos empregos, a gente entende que Indaiatuba, né, ela tem a FATEC, a FIEC, a SENAC, tem a Maxplan, tem a Anhanguera, né, são escolas, faculdades formadoras das pessoas, dos técnicos. Só que a gente precisa garantir que esse técnico, dessa pessoa graduada, bacharelada, ela tem emprego aqui na cidade. Eu, por exemplo, sou formado em economia e aqui não tem vaga no meu ramo. Então, eu preciso trabalhar em São Paulo. E quantos jovens talentosos, né, quantos jovens que se formam aqui em Indaiatuba ou não se formam, mas que poderiam trabalhar aqui na cidade, enriquecer a cultura da cidade, enriquecer financeiramente, né? Porque é importante que as pessoas com mais altos salários fiquem na cidade, vivam na cidade, porque elas vão aumentar a velocidade da roda da economia. É importante que elas gastem o dinheiro delas aqui, né? A gente tem que formar as pessoas, os novos técnicos, os novos profissionais, e esses profissionais a gente tem que dar a garantia do emprego aqui na cidade. Então, a gente precisa se preparar para esse mercado da indústria 4.0, né? São novas tecnologias que precisam de novos desafios, novos profissionais com novas características, né? Por exemplo, a criatividade é uma das coisas que mais mais necessárias, né? Precisam ser profissionais bem qualificados, e a gente precisa garantir que a gente esteja alinhado com essa tendência mundial, né, da indústria 4.0, de pessoas realmente preocupadas com o emprego do indaiatubano. Maroca, sua internet estabilizou aí, querida? Não estabilizou. Ok. Bom, vamos para a próxima. Érica, você poderia falar um pouquinho sobre a nossa perspectiva, né? Acho que a gente é o único programa que realmente delimita e debate a questão da pauta LGBT. Você poderia, né, era uma das pautas que a Maroc ia abordar, mas você poderia comentar com a gente quais foram os nossos programas, os nossos objetivos para essa pauta? Então, puxando já o gancho que você tinha falado da questão da qualificação de funcionários, a gente pensa na qualificação das pessoas também que são LGBTQIA+, né, até para que elas possam se inserir no mercado de trabalho. E dentro das estratégias que nós temos, a gente tem a questão do incentivo fiscal para as empresas, para poder contratar principalmente pessoas trans e travestis, que são transexuais, que têm uma dificuldade imensa para conseguir emprego e para entrar no mercado de trabalho por conta do preconceito, não é? Nós temos também a questão de cotas em concurso público para essas pessoas, né? Então, há uma proposta de que eles tenham espaço também. A questão de uma casa-abrigo é uma coisa que a gente também tem pensado muito a respeito, por conta da violência que essas pessoas passam e sentem. E a questão é que essas pessoas tenham oportunidade mesmo para poder estruturar as suas vidas, né? A gente sabe que essa população, muitos são expulsos de casa, não tem espaço, tem dificuldade para arrumar emprego. Então, nós precisamos ajudar essas pessoas, qualificar, dar uma oportunidade de emprego dentro das empresas, abrir essa oportunidade para que eles possam crescer dentro do município, né? E se estruturar e serem respeitados, enfim. São cidadãos que têm direitos como todos nós, né? Inclusive, me perguntaram numa live se eu era a favor do casamento homoafetivo. Lógico que sim, é um direito.
Então, as pessoas têm o direito de viver a vida delas, de serem felizes, né, de fazer as suas famílias, porque família não é só o tradicional, né, homem e mulher. Família é uma estrutura que a gente mesmo faz, né, que pode ser de qualquer forma. Então, nós temos essas pautas que é para ajudar a população LGBTQIA+, né? E aí a gente espera que essas pessoas realmente consigam se colocar na cidade, ter os seus espaços, inclusive culturais, dentro da cidade. É uma cidade muito conservadora, então nós esperamos que a gente consiga mesmo fazer os projetos, né? Se a gente conseguir se eleger aí, os projetos que também são para essa causa. É isso. E é bem o que você falou, né? Com relação a gente, quando a gente se debruçou sobre esse tema, a gente pensou que primeiro a gente precisa dar uma condição humana para as pessoas, né? Uma realmente digna. Então, por isso que a gente criou essa ideia da casa compartilhada, né? Muitas pessoas são expulsas de casa e elas acabam se colocando à mercê da rua. E aí a gente sabe a dificuldade, né? E aí você vai ver que existem muitas transexuais que acabam indo para a questão da prostituição, né, como uma alternativa, e a gente entende que, na verdade, é uma falta de oportunidade, né? A empresa que eu trabalho tem um programa muito interessante de diversidade, e a gente tem que trazer isso daí para o centro do debate. Além disso, a gente, pensando na formação desses indivíduos, né, como que eles vão, os profissionais, como que a gente vai formar eles, e também a gente colocou algumas questões relacionadas a cotas, tanto para os concursos públicos, como alguns incentivos para as empresas que se tornarem realmente presentes, tornarem a diversidade presentes na sua cultura, porque é importante isso. Eu não sei se quem está acompanhando a gente sabe, mas a pessoa... Puxa, me fugiu. A pessoa... A pessoa normal, né, vive em torno de 75 anos. O brasileiro vive em torno de 75 anos. Já a pessoa trans, a idade que ela tem a expectativa de vida é de 35. Então, são basicamente metade. Então, a gente tem que considerar esses fatores como uma oportunidade nossa de melhorar a cidade, pensar onde que nenhum outro prefeito está pensando, e é muito legal isso. Felipe, uma outra coisa. Bom, a Priscila Codonhoto perguntou sobre reforçar a posição em relação à saúde. Você quer tocar esse, Felipe? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pessoa com deficiência também, que foi um outro tópico que eu adorei, né? Eu achei que foi um dos melhores tópicos que a gente abordou. Se você poderia dar uma pincelada sobre isso também. Beleza. Bom, primeiro, acho que só retomar um pouquinho, né? Porque na realidade é um efeito dominó. A gente não consegue pensar a cidade se a gente não entender que cada ação dentro dessa administração ela gera outras questões dentro de toda essa estrutura. Então, vou dar só um exemplo. Vocês que estão nos acompanhando acabaram de ouvir aqui quando a Érica traz essa questão da casa compartilhada de passagem, a casa de passagem compartilhada, que na realidade é uma infraestrutura da prefeitura para garantir a dignidade das pessoas da comunidade LGBTQIA+, para garantir a dignidade das pessoas em situação de rua e para garantir a dignidade de pessoas que sofreram algum tipo de violência e que por algum motivo foram expulsas das suas casas e tudo mais. Então, dentro do nosso programa, a gente fala sobre a construção de várias infraestruturas. E por que isso é importante de ser dito aqui? Porque ao mesmo tempo que nós estamos falando da construção dessas infraestruturas, a gente, de certa forma, também já vai dando uma amenizada no problema de geração de emprego e renda, visto que nós vamos precisar fazer concurso público para contratar profissionais que possam desempenhar essas tarefas todas nessas infraestruturas que serão construídas. Por exemplo, a questão do hospital.
dentro do nosso programa de governo, primeiro dizer para as pessoas que Indaiatuba hoje não tem um hospital público, o que nós temos é uma organização, uma instituição privada que recebe subsídios da prefeitura para atender o Sistema Único de Saúde. Então, no nosso programa, nós defendemos a construção, sim, de um hospital público, seja ele regional ou seja ele bancado único exclusivamente pelo município, mas nós defendemos, sim, essa construção desse hospital para atender as demandas que nós temos aqui no nosso município. Indaiatuba hoje tem mais de 20 mil pessoas na fila da saúde, mais de 1.700 mulheres esperando um exame de mamografia, uma coisa muito simples, e a prefeitura não dá conta. E não dá conta por dois motivos. Primeiro, não dá conta porque não tem a vontade política. Porque se tivesse vontade política, fazia. É só vocês observarem, vocês vão ver que a cidade já está toda decorada para o Natal. Inúmeras avenidas da cidade foram recapeadas em questão de menos de 4, 5 dias. Então é disso que nós estamos falando, vontade política. Então, se a prefeitura tivesse vontade política, com certeza ela resolveria a questão da saúde. O segundo motivo que não acaba com a fila da saúde é porque, infelizmente, os atuais vereadores, uma parcela desses vereadores que aí estão, eles fazem politicagem com a saúde. Né? Então, assim, a fila da saúde ela não diminui porque tem sempre alguém passando na frente de muitas pessoas. Então, a gente, através desse sistema de compliance, que o Daniel e o Ulisses falaram no começo da nossa conversa, a gente já vai resolver essa questão. Né? E depois, como nós não enxergamos os serviços públicos como gasto e sim como investimento, e nós temos a vontade política, e nós assumimos um compromisso público com a população, e isso está no nosso programa de governo, então nós vamos fazer. Então, com relação a essa questão do hospital, é isso, nós defendemos a construção de uma infraestrutura que seja pública de verdade, que não tenha repasse de recurso para iniciativa privada, e que isso sim fique da prefeitura para os servidores, essa coisa toda aqui na nossa cidade. Com relação à questão das pessoas com deficiência, e eu fico muito orgulhoso, porque lá no eixo Indaiatuba dos Direitos, e eu quero convidar você que nos assiste, eu quero convidar você a entrar no nosso site, no www.indaiatubacompartilhada.com.br, você vai acessar o nosso programa de governo, e você vai lá no eixo Indaiatuba dos Direitos. E você vai ter lá os tópicos, e um desses tópicos é o tópico das pessoas com deficiência. Por quê? Porque em Indaiatuba hoje, 1/4 ou 1/5 da população indaiatubana, das pessoas que moram no nosso município, são pessoas que têm algum tipo de deficiência. E isso significa que nós também temos impactos no nosso município. Impacto social, impacto econômico, ou seja, inúmeros impactos. A gente não pode esquecer, como eu disse anteriormente, que tudo que é feito dentro da cidade, isso tem um efeito dominó em vários setores. E nós precisamos, sim, pensar, visto que nós temos uma população grande com algum tipo de deficiência, a gente precisa pensar, sim, estratégias para absorver essa galera no mercado de trabalho, para gerar, inclusive, emprego e renda, para incluir essas pessoas, para dar dignidade, né? E também garantir que essas pessoas levem uma vida comum, como todos nós, pessoas que não têm deficiência. Então, o nosso programa está muito completo nesse sentido. Talvez não. É o programa mais completo nessa questão da inclusão das pessoas e das comunidades. Então, eu quero convidar você que nos acompanha a acessar o nosso site, dar uma olhada, dar uma conferida, e amanhã votar 50. Valeu, Felipe. Eu comecei a compartilhar aqui com vocês, pessoal, aqui embaixo na tela, tá passando aqui. indaiatubacompartilhada.com.br, que o Felipe está falando. E realmente, e também nesse vídeo, se você está gostando do que a gente está falando, de conhecer um pouco das nossas propostas, compartilha ele, manda para todos os seus amigos, porque Indaiatuba só vai começar a superar essa ótica eleitoreira que a gente tem hoje na cidade a partir do momento que a gente começar a perceber não só o número de bandeiras que os candidatos balançam, mas sim as propostas que eles têm para a cidade e o quanto que eles estão realmente importando, né, se importando com a comunidade, com a cidade, com a saúde, com a educação. Eu acho que dá para ter uma ideia quanto que a gente está preparado para isso. Ô Daniel, puxando você de novo para a conversa,
eu queria que você comentasse por cima sobre a cultura, né? A gente tem no quinto eixo a Indaiatuba da Liberdade, e dentro da Indaiatuba da Liberdade tem uma questão da cultura. E a gente sabe que a cultura é importante investir, o investimento na cultura é muito importante para o indivíduo em si, mas até por uma questão que está sempre colocada aí com relação a investimento, gasto, a esse debate. Se a prefeitura, há estudos que mostram que a cada um real investido em cultura, volta para o município através de tributo 1,40, ou seja, é sempre bom investir em cultura. Mas eu acho que você pode dar uma pincelada maior sobre a cultura na nossa cidade, se possível. Começa de novo, por favor, Danilo. Sobre cultura, uma das coisas que a gente pretende, né, o partido, e eu como candidato a vereador e todos aqui, é tornar a distribuição cultural de uma forma mais equitativa. A gente fala de inclusão, a gente fala de equidade, né, de igualdade, mas porém a gente não vê isso, por exemplo, na cidade em si. A gente tem algumas regiões que têm um apelo cultural maior e outras regiões que não têm tanto apelo cultural. Eu estou falando assim, num sentido mais macro da cidade mesmo. Né? Assim, a gente vê que tudo se concentra muito mais próximo ao centro, né, dessas questões culturais do que mais distante. A gente tem até o CIASP, como é o nome? O CIA, por exemplo, que fica em frente perto da prefeitura. Então, assim, mas a gente pensa que deve ter outros locais para se apresentar coisas, para ter eventos culturais, né? Então, assim, esses eventos culturais têm que ser bem diversificados, né? Para poder aí abranger todos os gostos musicais, todo gosto de cinema, de tudo. Eu penso isso. Ontem eu tive na verdade, esses dias, ontem eu postei um vídeo de uma entrevista com o Renan, que o meu irmão sabe que eu sou um pouco. Eu gosto muito desse negócio de cultura nerd, de cinema, seriado e de história em quadrinhos tal. E até eu comentei que eu acho que uma das coisas importantes seria fazer um evento, não só feira, né, mas eventos para trocas de livro, por exemplo, sabe, onde promove, junta as pessoas que gostam daquela mesma modalidade, daquela mesma coisa, para elas terem uma interação social, para elas poderem trocar esse conhecimento. Eu tenho um colega professor que está lançando agora um quadrinhos, né, e está precisando de ajuda, tá até naqueles financiamento coletivo. Então, é esse tipo de coisa que eu quero. O que Indaiatuba produz? O que os indaiatubanos produzem? O que as pessoas que moram aqui produzem culturalmente, que a gente pode socializar para toda a cidade e fazer eventos para aonde isso pode ser socializado. Eu me lembro, aqui em Indaiatuba eu já fiz parte da Associação dos Escritores de Indaiatuba, né? Me associei uma época que eu escrevia poesia, tal, não sei o quê, mas na época eu até conheci um grande político aqui da cidade que é o Jânio, mas na época eu fiquei muito incomodado porque as pessoas que traziam elementos novos na sua poesia ou na sua literatura, eles foram muito mal vistos, e isso foi uma coisa muito triste que eu vi naquela época, né? A falta de respeito que você tem, não é porque pessoas que queriam que a literatura fosse só de um jeito, e a literatura é dinâmica, a música é dinâmica, a gente tem que ter esse respeito pelo diferente. Né? Então, assim, esses eventos diversificados, ele ajuda nessas manifestações. Então você acha que tem que ter evento de funk? Sim, acho que tem que ter evento de funk, acho que tem que ter evento de rock, acho que tem que ter eventos múltiplos na cidade,
porque o que eu gosto não é a mesma coisa que o Felipe, que o Ulisses ou que a Érica, que estão aqui, ó, que a gente faz parte do mesmo coletivo e tal, que gosta. Então, porque gosto é uma coisa muito peculiar, uma coisa muito individualista, né? Então, eu penso que quando a gente vai fazer uma coisa ligada à cultura, a gente tem que pensar, né, nessa amplitude. E o pessoal busca essa amplitude para todo mundo. Uma das coisas que eu sei que já tem, que é na área da literatura, né, que é essa questão de disputas, né, de premiações e tal, que isso estimula as pessoas a participar e ajuda a divulgar a obra dessas pessoas. Que isso acho que deveria existir também nas outras áreas, como cinema, como sei lá, seriado, enfim, você pegar outras áreas e também estimular esse tipo de produção. Legal. Bom, além disso, né, Daniel, acho que a gente tem algumas outras coisinhas, mas o que você falou faz todo sentido, até por isso que está tão agregado, né, tão intrínseco no nosso programa. Mas a gente coloca algumas outras coisas que são muito importantes, né, e investir na cultura é muito importante, porque primeiro que prepara o jovem, né, o jovem na infância também, o adulto, na criatividade. A criatividade é um fator crucial naquela indústria 4.0 que a gente sabe que ainda YouTube precisa se aprimorar, se preparar. E para isso a gente está colocando algumas ideias concretas, né, para a cidade. Então, um museu Namorada do Sol, onde que a gente vai retratar um pouco da cultura local, um pouco mais, estabelecer uma relação mais direta. O nomadismo cultural que o Daniel colocou, que é fato, é um dos fatores mais importantes no nosso programa de governo. Criaremos um parque temático do som, né, porque não adianta a gente proibir a questão dos sons, né, carros com som, mas a gente tem que preparar um ambiente que seja dimensionado e que as pessoas consigam ter a liberdade de, se propuserem a ter seus carros, a ter seus sons, de ir lá e se apresentar, mostrar o seu material, mostrar a sua qualidade, e também, além de um gerenciamento melhor do fundo municipal do incentivo à cultura, né, que é um fundo que acaba derivando para a cidade, e a gente precisa garantir que esse fundo é bem usado de acordo com o Conselho Municipal da Cultura, o Concult. Então, acho que é basicamente isso. E uma outra coisa que eu acho que o Felipe vai até lembrar de uma conversa que a gente teve com um comerciante, é a questão do incentivo, né? Investir em políticas de inovação tanto na comunicação cultural, por TV, por rádio, por jornalismo cultural, por disseminação de tecnologias nas escolas, e é um feedback que a gente teve que foi muito interessante, né, Felipe? Com aquela Sim. Pessoa que nessa área cultural, né? Sim, eu acho que é muito interessante, né, como as pessoas estão conseguindo acompanhar. Nosso programa, ele está todo costurado, né? Então, assim, dentro do Indaiatuba da Ciência, que nós discutimos educação, ciência e tecnologia, a gente fala, inclusive, da criação de um fundo municipal para investir, né, a partir desse fundo, para poder investir na produção local. E isso vai muito de encontro com isso que o Daniel fala, com isso que o Ulisses fala, né, da gente incentivar, mas não só incentivar, acho que tem que incentivar e tem que valorizar a produção local. Né, e valorizando a produção local e engrandecendo o que nós temos de riqueza no nosso município, que não é pouca coisa, porque nós sabemos que nós temos muita gente boa produzindo muita coisa boa na nossa cidade, e essas pessoas só precisam de uma oportunidade. Então, quando a gente faz isso, a gente coloca a infraestrutura à disposição dessas pessoas, a cidade só tem a crescer. Porque uma vez que a gente consegue, por exemplo, desenvolver essa questão da criatividade com as crianças, que eu acho que é fundamental, eu não tenho dúvida que num futuro não muito distante, empresas inovadoras de vários lugares do Brasil e até fora do Brasil vão querer se alocar aqui, porque a gente vai conseguir oferecer uma mão de obra qualificada para essa indústria 4.0.
E isso tem tudo a ver com a questão cultural, que tem tudo a ver com a questão educacional, que tem tudo a ver com uma série de situações. Então eu fico muito contente da gente poder apresentar isso para a sociedade e a gente espera que amanhã as pessoas possam apertar os 50, vir com a gente e ser feliz. Ô, Érica, eu queria saber, né, sendo você a próxima, eu queria saber como que você sente em falar sobre meio ambiente, né? Você que trabalhou um pouco nessa área, se você queria dar uma pincelada sobre o que a gente pretende para o meio ambiente. Então, nesse momento, a gente tem que nós estamos muito preocupados com a questão da água. Eu não sei se o pessoal foi no Parque do Mirim, deu uma olhada no parque e viu que está basicamente seco. A gente tem um problema com relação à água que está vindo de Jundiaí para cá, né, que o rio é poluído. O pessoal reclamando que a água está vindo muito branca porque tem cloro. Teve regiões da cidade que ficou sem água. Enfim, nós temos vários projetos relacionados à questão ambiental, a questão da sustentabilidade na cidade, a questão de fazer um trabalho de horta orgânica com alimentos orgânicos, porque há essa possibilidade. E como o Felipe mesmo colocou, as coisas estão todas meio que interligadas, né? Então, assim, não adianta você ter um parque lindo, maravilhoso, que cruza a cidade, né? E a gente não cuidar do meio ambiente de maneira adequada. Então, além do tratamento da água, de ser uma água de qualidade, de um projeto realmente a longo prazo, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter uma crise hídrica lá na frente. Aliás, nós já estamos vivendo, embora isso não tenha sido comentado, os projetos que nós temos com relação à saúde também impactam na criança, porque ela tem que crescer, passar pelo processo de entender que ela faz parte do mundo. Então, quando eu jogo o lixo fora, por exemplo, não existe fora. Nós estamos no mesmo planeta, nós estamos na mesma cidade. Então, assim, eu que trabalhei na área de educação ambiental para criança, a gente tem um projeto que é bem legal, existe um projeto aqui, ele poderia ser ampliado para as escolas públicas, e eu acho que isso seria uma proposta que a gente poderia pensar a respeito, né? A ampliação dessa educação ambiental, porque ele pega os alunos do básico, mas ele é muito pouco trabalhado, ele podia ser mais trabalhado, né? Para que esse adulto, que essa criança cresça, se torne um adolescente, um adulto consciente, para poder defender as pautas que a gente defende. Se alguém quiser complementar. Eu acho que é bem isso, né, Érica? A gente precisa entender que não tem fora, né? E quando a prefeitura, por exemplo, nesse momento, ela gasta basicamente com gestão ambiental, na pasta de gestão ambiental, 0,1% do orçamento, a gente percebe o quanto isso está sendo deixado de lado, né? E é até triste quando a gente vê que pessoas, como a gente conversou hoje no Ponto Verde, que até pessoas que estão nessa área de meio ambiente ainda se consideram que se juntar, né, com a atual administração, que, por exemplo, o gasto em recuperação de áreas degradadas aqui no município, em 2019, foi o total de R$0, como se aqui não houvessem áreas degradadas. E a gente sabe que as APPs, as APAs, estão, na verdade, comprometidas, né? A gente tem um sistema de arborização urbana que ele se deteriorou nesses últimos tempos, tanto é que Indaiatuba quase perdeu o selo azul e verde. E assim, precisamos criar, acho que é interessante voltar naquelas questões, né, que está tudo interligado, um prêmio de sustentabilidade, né, de inovação sustentável. São com essas alternativas, trazendo a criatividade, trazendo a Indaiatuba da ciência, né, que a gente comentou um pouquinho sobre a educação e a ciência, trabalhar fomentando a tecnologia nas empresas, o desenvolvimento de novas tecnologias. Para quem não sabe, o meu vice, Matheus Fernandes, ele é formado em Relações Internacionais, porque a gente entende, né, ele não é uma figura, uma escolha política, ele não é uma escolha por pessoa, né, por figurativa. Ela é uma escolha técnica, porque a gente entende que para o desenvolvimento de Indaiatuba vamos precisar de dinheiro de fora, como o Felipe tinha falado em outro momento.
a gente precisa trazer dinheiro novo. E hoje, infelizmente, o Brasil, que vem de uma recessão de 4 anos já, 4, 5 anos, não tem tanto investidor. Então, a gente precisa garantir que esse dinheiro chegue para Indaiatuba, a gente esteja qualificado para receber esse dinheiro e que a gente tenha técnicos, né? Porque se não tiver técnicos também a empresa não vai vir para a cidade. Então, isso daí está tudo interligado e a gente precisa garantir que a gente esteja preparado. O Daniel, antes, última pergunta para você. Essa, né, para a gente já está dando 1h05 de conversa. Acho que a gente já pode ir começando nos encerramentos. Mas, Daniel, uma das coisas que a gente vê na cidade, né, que tinha, na verdade, até mais efetivo antes, né, era uma relação toda com relação ao ciclismo, né? Na verdade, o esporte como um todo, mas uma das pautas acaba sendo o ciclismo. Mas eu queria saber, né, que você compartilhasse com a gente o que a gente tem sobre esporte no nosso programa de governo, o que a gente almeja para a cidade nos próximos anos. Então, galera, sobre esporte, assim, ó, eu acho que eu coloquei, né, a ideia de Indaiatuba era conhecida antigamente como a cidade da bicicleta. E por que perdeu isso? Hoje é a cidade da moto, é a cidade do carro, tal, e isso é uma coisa que altera a qualidade de vida na cidade, como vocês estavam falando de meio ambiente aí. Eu acho que isso deveria ser retomado, né, para você ter uma qualidade de vida melhor, e mesmo que a gente sabe que o transporte público em Indaiatuba é muito ruim, né? Muito ruim no sentido que os itinerários são muito longos, demora muito tempo e você fica muito tempo esperando esse ônibus, tá? Mas o que isso tem a ver com o esporte? O que tem a ver com o esporte é a questão mais da ideia do ciclismo, né? Você era conhecido como uma cidade de ciclistas bons, inclusive. Eu tive alguns amigos que foram projetados aqui na cidade. Quando eu era mais jovem, eu participava, né, de competições da vida esportiva da cidade e era até que interessante. Só que hoje se treina muito mais pessoas em Indaiatuba. Só que eu acho que se treina pouco. Eu acho assim, no sentido de que o esporte você precisa, teria que, na minha concepção, teria que ter eventos esportivos na cidade com todas as pessoas, em todos os ramos, porque você tem que, como que você vai descobrir quem é um grande corredor, ou um grande jogador de futebol, ou um grande nadador, se você tem eventos municipais, certo? É a partir dos eventos municipais, dos eventos municipais. Então eu penso que deveria ter mais eventos esportivos do município para a gente poder tirar a molecada da rua, por exemplo, que eles vão ter que treinar, eles vão ter que ter uma ocupação interessante fora de casa, né? E todo mundo sabe que exige muita disciplina, exige muita atenção você se inteirar dentro de algum esporte. Isso ajuda também no caso da escola, porque geralmente você atrela, né, a educação junto com o esporte, porque os dois vão ajudar a formar um cidadão melhor e mais capacitado. Então, assim, eu penso mais nessa questão de, quando eu penso em esporte, eu penso em promover essas ideias, né? Você promover eventos municipais esportivos para as pessoas poderem participar, para as pessoas poderem entrar em algum ambiente. Em Indaiatuba, se eu não me engano, hoje já tem na parte de treinamento de natação para pessoas com deficiência, é referência. É um dos que mais projeta pessoas que vão competir aí em Paralimpíadas, por exemplo. E isso é um negócio legal, certo? Legal, Dani. É bem isso mesmo. Quando eu morei na Austrália, eles tinham uma relação muito intrínseca entre educação e esporte. E a gente via o aprimoramento que isso acontecia na formação do próprio indivíduo, né? A gente conseguia tirar muito mais coisas. E aqui em Indaiatuba a gente tem o famoso terror fantasma, né? Que é a torcida do Primavera. A gente tem o Primavera. E a gente precisa trazer, já que a gente já tem estrutura, né? A gente precisa
né, não descartar o que já tem na cidade, a gente precisa aprimorar o que tem na cidade, e a gente entende que, por exemplo, Primavera, como você falou muito bem com relação à natação, a natação da pessoa com deficiência é ótimo, a gente precisa incentivar com recurso realmente, né? Pegar o Primavera, ajudar um pouco no que for factível, inclusive hoje a gente recebeu uma ideia, né, Érica, de um feirante que estava com a gente, sobre uma ideia de otimização do recurso do Primavera, que teria uma otimização do imposto do IPTU, onde conseguiria gerar receita e gerar também alimento produzido aqui na cidade. Então, assim, basta ter a vontade política de querer mudar, de mudar a sua perspectiva com relação à cidade, que a gente tem muito caminho para andar, a gente tem muito a evoluir. E só voltando um pouquinho com relação, já que a gente tocou com relação à mobilidade, a gente realmente, como o Daniel falou, a gente era a cidade da bicicleta, hoje é do transporte privado, né? Então é carro, moto, e a gente precisa avançar, né? Dos grandes gargalos que a gente tem enquanto cidade para conseguir transpor como que eu vou falar isso? Essa barreira de se comparar com as cidades vizinhas, né, que a gente acha que é muito bom quando a gente se compara com os nossos vizinhos, mas a gente tem que se comparar com quem é melhor, com quem é muito melhor. E uma das coisas que a gente vai garantir que a gente seja muito mais efetivo, seja uma cidade realmente de primeiro mundo, é com relação ao transporte coletivo. O transporte coletivo, hoje em Indaiatuba, cada casa tem em torno de 2 carros, 2,14 carros por casa, estatisticamente falando. Então, imagina o quanto, se o transporte coletivo fosse realmente confiável, quanto que a gente conseguiria economizar, os cidadãos, em cada um na sua casa, conseguiria economizar e aí sim tomar em vez de pagar a prestação do carro ou da moto, e tomar um sorvete com a sua família, comprar uma blusinha, uma camiseta, né, para sair, aproveitar realmente a vida, economizar para ir viajar, conseguir separar 10% da sua renda para ir viajar. É isso que Indaiatuba precisa, para se tornar uma cidade de primeiro mundo. Precisa realmente estar se preocupada com as pessoas, né? E a gente tem uma dessas grandes preocupações com relação à mobilidade urbana. A gente tem que pensar para frente, com mais faixas para ciclofaixas, mais preparação para as pessoas, uma educação de trânsito, né, se preocupar com a educação de trânsito. Então, assim, a gente tem essa oportunidade, Indaiatuba tem essa capacidade, como eu falei, tem mais que suficiente para conseguir transpor essa barreira. E uma das outras coisas que a gente precisa transpor para realmente se tornar uma cidade de primeiro mundo é com relação à assistência social. E aí eu ia pedir para o Felipe dar uma palavrinha sobre essa questão, porque é muito importante. A gente consegue se sobressair enquanto sociedade a partir do momento que a gente entende que todos na sociedade são importantes, né? Bom, só retomar um pouquinho, já que foi dito aqui da mobilidade, mudando um pouquinho, né? Para você que nos acompanha, as pessoas têm falado muito dessa questão dos sujeitos não humanos de direitos, que na realidade são os animais, né? Os bichinhos. O PSOL é o único partido em Indaiatuba que se compromete em extinguir o rodeio na nossa cidade. Então, se você que defende a causa animal tiver interessado efetivamente e dá um voto em um grupo político que efetivamente vai resolver o problema dos maus tratos animais, eu quero convidar você a entrar no nosso site, que está aqui embaixo, ir lá no Indaiatuba dos Direitos e verificar o tópico Sujeitos não humanos de direitos. A gente tem inúmeras propostas para a defesa animal. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da assistência social, que eu acho que é um assunto que muito nos importa. Você que mora em Indaiatuba deve estar percebendo que nos semáforos do nosso município a gente tem conseguido observar inúmeras pessoas disputando o semáforo, vendendo alguma coisa para tentar fazer um dinheiro. Isso significa que a pobreza ela vem aumentando, não só no mundo, não só no Brasil, mas também no nosso município.
porque há algum tempo atrás a gente não via tantas pessoas nos semáforos disputando ali uma moeda. Isso tem duas situações, né? Tem duas explicações. Para além da questão da pobreza que efetivamente está aumentando, mostra a falta de política pública para com os artistas, né? Há um pouco atrás, uns minutos atrás, nós falamos da cultura, e assim, a gente viu que a prefeitura liberou mais de R$1,5 milhão para uma empresa de transporte coletivo que presta um péssimo serviço aqui no município, mas a própria prefeitura, a atual administração, não foi capaz e não teve nenhum vereador na Câmara Municipal que teve a capacidade, que teve a honradez, a expertise de propor minimamente um projeto de subsídio aos artistas do nosso município e aos pequenos e médios comerciantes, empresários e empreendedores da nossa cidade. Mas, como Ulisses disse, fala fino com quem tem dinheiro e fala grosso com o contribuinte, que somos nós. Então, a atual administração, ela é marcada por essa característica. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar na assistência social, primeiro enxergar que a assistência social não é gasto, assistência social é investimento, porque quanto mais pessoas a gente consegue atender nesses programas, a gente evita uma série de situações, colapso no SUS, aumento de criminalidade e marginalidade. Então, a gente precisa começar a enxergar as coisas públicas não com olhar de gasto, e sim com olhar de investimento. Mesmo o nosso projeto da Casa Compartilhada de Passagem, ou a Casa de Passagem Compartilhada, né, que vai aí retirar, né, essas pessoas de situação de rua, pessoas que muitas vezes foram expulsas de casa, não têm onde ficar, a gente vai reinserir essa galera no mercado de trabalho, porque no nosso programa a gente fala, sim, de estabelecer parcerias com a FIEC, com a FATEC, com o SENAI, né, com outras instituições, inclusive, Educandário, outras instituições, para a gente poder reinserir essa galera na sociedade. Porque não é só não dar a esmola, como a prefeitura hoje faz a campanha do não dar a esmola. Não basta só não dar a esmola. A gente precisa não dar a esmola, mas a gente precisa dizer para essas pessoas que existe uma alternativa para elas, que elas são úteis para a sociedade e que nós estamos estendendo a mão, que nós queremos que essas pessoas voltem para a sociedade com um trabalho digno, onde elas não sejam recriminadas, onde elas não sejam mal vistas, sem o preconceito e sem o estigma que a gente sabe que na sociedade existe. E eu acho que um também dos grandes acertos do nosso programa de governo, no que diz respeito à questão da assistência social, é a questão da justiça restaurativa, né, que Sorocaba, inclusive, uma cidade vizinha aqui, nós temos Sorocaba é o maior exemplo, digamos assim, desse tipo de justiça, é um conceito novo aí dentro do direito, do debate do direito, mas que pensa com outros olhos essa questão de reinserção na sociedade e de como que a gente pode recuperar as pessoas, sem essa ótica tão punitivista que nós já estamos acompanhando há algumas décadas e que a gente tem percebido que não tem dado certo. Então, eu acho que o programa do PSOL, e nós centramos esforços para isso, é para garantir o máximo de direitos e de dignidade, não só para as pessoas, mas eu acho que para todos os seres vivos. Se você está curioso para saber um pouco mais disso, convido você a entrar no nosso site e amanhã dar um voto no 50. Obrigado, Felipão. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu dar uma passada geral. A gente está vendo os comentários, não teve nenhuma pergunta, mas, por favor, se tiverem perguntas, você achou que a gente faltou falar de algum ponto específico que você gostaria de conversar com a gente, de saber a nossa posição, peço desculpas pela não participação da Moca, porque, infelizmente, a internet dela realmente é meio complicada, a gente sabe a diferença relacionada à internet, a acessibilidade das pessoas dentro de cada bairro da cidade. A gente consegue ver isso diretamente nas aulas, e aí temos três professores aqui comigo, tenho 3 professores aqui comigo que não me deixam mentir com relação a como que
a falta de internet tem afetado a sala de aula, e se alguém quiser comentar. E antes de passar a bola para os encerramentos, comentem, coloquem suas dúvidas, e já fazendo um agradecimento inicial para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, vou falar Karina, Caio Oliveira, Virgínia, Marcinho, Maria Luísa, Cristiane, Júlia, Jean, Zezé Santos, e mais, vamos ver, a Priscila, que comentou, a Edinalva Costa, que fez uma pergunta, o Antônio José Lopes, que tinha parabenizado a gente, a Ju Nascimento. Então, acho que é isso. Pessoal, coloquem aqui suas dúvidas, acho que ainda dá para a gente responder mais uma perguntinha, pelo menos antes de encerrar. Se alguém quiser. Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante pontos nessa nossa conversa. Eu espero que a gente tenha sido claro também, explicado um pouco o que a gente fez. Agradecer quem ajudou a gente durante todos esses 45 dias de campanha direto, até os 45 dias antes na pré-campanha, que também a gente recebeu muita ajuda, direta e indiretamente. Então, agradecer cada um de vocês. Amanhã é o dia da eleição, realmente, por quanto a gente trabalhou nesses últimos 9, 10 meses, na verdade, acho que já vai para 11 meses mesmo. 9, 10 meses. E eu acho que é o nosso filho que nasce, né? Um programa de governo excelente, maravilhoso, bem abrangente, bem completo. A gente agradeço as pessoas que andaram, toda a Maroca não está aqui, mas ela também é uma guerreira, né? A Maroca tem 61 anos, trabalhadora, guerreira, aguerrida, discutiu com todo mundo que passava na rua, era uma excelente pessoa, e tá aqui e contribuiu muito com a campanha. Contribuiu muito, acordando às 4 horas da manhã com o Felipe, indo dormir um pouco mais cedo, que, querendo ou não, vamos só acordar cedo já basta. Érica também panfletou comigo, descemos subindo muitas vezes a Morada do Sol, todos os outros bairros, Jardim Hubert, o Rêmulo Zopi, a Secap, e muito bairro, Jardim Regina, Parque dos Indaiás, aqui no Itaici, a gente conversamos aqui em alguns condomínios também, fizemos algumas visitas em casas de algumas pessoas que abriram a sua residência para escutar um pouquinho sobre as nossas propostas, que sabe que a escolha da política faz no domingo, mas também são uma decisão diária de se fazer presente, de modificar a sociedade como um todo, e a gente só tem a agradecer a essas pessoas, o quanto elas agregam também para a gente, o quanto elas nos tornam melhores, né? Chegou uma pergunta sobre a habitação popular, sobre a questão da habitação popular. Felipe, quer tocar essa? Já que eu já estou falando demais. Bom, vamos lá. Primeiro, nós vamos precisar rever, e nós, como vereadores, Daniel, Érica, Maroca e eu, na Câmara Municipal, nós queremos rediscutir o plano diretor. Porque não adianta a gente falar de habitação popular se nós não discutirmos o plano diretor, que é o responsável pela setorização, né? Então, hoje a gente enxerga que a política da atual administração é uma política que visa muita construção de condomínios fechados. E qual que é o problema disso? Bolha imobiliária. Hoje, você que nos acompanha sabe que ou você paga o seu aluguel, ou você compra uma casa para pagar uma prestação por mês, ou você paga um convênio de saúde, ou você paga o seu carro ou sua moto. Ou seja, você tem que escolher uma dessas 4 coisas, porque você tem que ganhar muito bem para conseguir fazer todas essas coisas. Então, a gente vai rediscutir esse planejamento urbano, esse plano diretor, a gente quer rediscutir isso na Câmara Municipal. Nós queremos discutir, sim, essa política que encarece a vida da população que mora aqui na cidade
Eu sou indaiatubano, nascido e criado aqui na cidade, mas eu sei que muitas pessoas não são, inclusive a maior parte da nossa chapa não nasceu aqui, está aqui, mas não nasceu em Indaiatuba. E eu vejo muitos amigos meus que estudaram comigo, que nesse momento estão se casando e estão indo morar nas cidades vizinhas, porque hoje Indaiatuba, infelizmente, não consegue oferecer uma política pública que mantenha as pessoas no nosso município. Hoje, a política de condomínios fechados do nosso município, ela é uma política que expulsa a população mais pobre, as pessoas que não têm condições de comprar mesmo uma casa aqui, porque o custo de vida aqui está altíssimo, existe uma bolha imobiliária. Então a gente quer rediscutir esse plano diretor, a gente quer peitar sim esses interesses de pequenos grupelhos que ganham, faturam bilhões de reais com as questões imobiliárias aqui da cidade. E a partir disso, então, é que a gente vai começar a discutir junto com a população novos projetos habitacionais, né? Inclusive buscando parcerias a nível federal, buscando parcerias a nível estadual e, por que não dizer, bancando um programa nosso, da nossa cidade. Porque, como foi dito aqui no começo, nossa cidade tem caixa, né? Nós temos condição, sim, de formular uma série de coisas. Então, com relação à habitação, é basicamente isso. A gente precisa combater determinadas políticas que geram lucro para um pequeno grupo e começar a bater em cima de políticas públicas e formulação de políticas públicas que beneficiem as pessoas mais pobres. E política pública residencial, de casa, de habitação popular para as pessoas, não pode ser uma política pública que empurre as pessoas para regiões extremamente distantes e depois não garanta a infraestrutura necessária para essa população. Porque a gente também acompanha inúmeras pessoas que moram, por exemplo, no Campo Bonito e que reclamam da falta de infraestrutura com relação ao transporte, por exemplo. Esse é um dos problemas. Enquanto que na cidade, no centro da cidade, existem bolsões que estão ali para cumprir o papel de especulação imobiliária. E é por isso que nós vamos cumprir o Estatuto das Cidades. Então, eu acho que é um pouco isso, Ulisses. Legal. Então, acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta também. De novo, eu volto a agradecer a todos que participaram diretamente e indiretamente na nossa campanha. Foi muito bom toda essa evolução que a gente teve. Agradeço aos companheiros aqui pela oportunidade de lançar como prefeito também, mas vamos para os encerramentos. Érica, depois Daniel. Vamos Daniel primeiro, depois a Érica, depois Maropo. E aí a gente encerra. Agradecer aí todo mundo que estava assistindo a gente até agora. Eu não sei se fica gravado ou não, mas se ficar, quiser depois consultar também para vocês, para ter mais informações e tal. E eu queria só fazer uma observação que eu divulguei um negócio que eu falei casa de acolhimento. A casa de acolhimento é a mesma coisa que a Érica e o que o Felipe falaram, que é o que eles chamam de casa compartilhada, né, de receber pessoas vítimas de violência ou mesmo pessoas aí em estado de miséria. Então é a mesma coisa, só mudamos o nome, ok? Então eu acho que a priori é isso. Beleza, Érica. Bom, agradeço a todas as pessoas que participaram daqui da nossa live, que questionaram, que ficaram com a gente até esse momento, né? Mais de uma hora aí a gente conversando. Eu espero que amanhã vocês tenham consciência, votem na nossa legenda, nos 50, vote nos nossos vereadores, né? Enfim, nós temos muitas propostas para a cidade, e eu acredito que se quem quer mudar de fato a cidade vai dar uma oportunidade para que nós consigamos pelo menos eleger uma pessoa aí. Então, vamos firme e conto com o apoio de todo mundo. E é isso. E agradeço aos meus colegas, companheiros, pela força aí que foi dada durante esse período de campanha. Força. Mas precisa de um sapato novo. Com certeza. Vai lá, Fê.
Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer as pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos acompanharam, agradecer as pessoas que participaram conosco desse processo eleitoral, vocês todos pela primeira vez, mas eu um pouquinho mais experiente nessa caminhada. Então, eu também quero agradecer as pessoas que já me acompanham de outros carnavais, pessoas que já conhecem, sabem do meu trabalho, confiam, acreditam. Pessoas que talvez em outro momento não me deram essa oportunidade, mas que agora sentem que eu estou preparado para essa missão e para essa tarefa e que vão depositar amanhã nas urnas esse voto de confiança para nós. Eu quero lembrar, pessoal, que a campanha ela só acaba às 22 horas do dia de hoje. Isso nos impõe algumas tarefas. Se você que nos acompanha gostou da nossa discussão, gostou da nossa conversa, acessou o nosso programa, não perde tempo não. Manda mensagem para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares, compartilha coisas nas redes sociais, chama no WhatsApp. Se você vai sair hoje para uma festa, fala para as pessoas, reforça para as pessoas, pede esse voto para a gente. As pessoas elas sempre questionam a questão do nosso partido. Tudo é possível se as pessoas derem essa oportunidade para nós. Tudo é possível se as pessoas efetivamente acreditarem que Indaiatuba pode sim ter uma Câmara Municipal muito mais combativa, que Indaiatuba pode sim ter uma prefeitura que vai olhar para os pequenos e para os médios e não apenas para os grandões. Né? Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. E eu quero convidar vocês que nos acompanham a tornar esse sonho de um pequeno grupo de pessoas a se tornar realidade. Então, eu quero pedir sim o seu voto, o seu apoio e o seu voto na professora Érica Nadi, no professor Daniel, na Maroca, em mim e no Ulisses. Eu quero pedir o seu voto e eu quero contar com o seu apoio e com a sua ajuda. Né? Manda mensagem para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares e diz que amanhã é o dia da gente efetivar nas urnas o nosso desejo de mudança. Amanhã é um dia muito importante para a história da nossa cidade. Não só para a nossa cidade, né? Em todo o Brasil. Mas amanhã a gente pode romper com um ciclo corrupto que está aí há tantas décadas no nosso município. Então eu quero convidar você a fazer essa reflexão junto com a gente e até às 22 horas de hoje, ganhar mentes e corações. Vamos junto amanhã, 50, 1, 2, 3 e 50 na cabeça. Obrigado, pessoal. Valeu, Felipão. E é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Mais uma vez reforçamos, né? Amanhã é dia de eleição. Leve sua caneta, seu título de eleitor, sua máscara. Vão preparados, fiquem seguros e vote 50. Não adianta a gente falar que a política não muda se a gente não mudar a política, né? E eu agradeço de volta, né? Eu sou também, além de candidato a prefeito, também sou presidente do pessoal em Indaiatuba. Eu agradeço aos camaradas que se colocaram à disposição a concorrer esses cargos, tanto majoritário quanto proporcional. O Matheus, que não está presente, a Maroca, que infelizmente teve que sair. Então, muito obrigado a todos, a quem nos acompanhou até esse momento. E eu acho que é isso. Como o Felipe falou, até 22 horas tem chão e a gente vai fazer campanha. Tô te esperando aqui perto, Felipe. Vamos entregar panfleto. Nada de dormir, não. Aqui dormir só na segunda-feira. Tá. Valeu. Tchau, tchau. Então, gente, foi um prazer tê-los aqui. Obrigado, Érica. Obrigado, Felipe. Obrigado, Daniel. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais.